e da Freud, cuja contribuição psicanalítica inovadora era que as experiências na primeira infância, até as esquecidas por um bom tempo, ou fora do conhecimento consciente, podem causar danos psicológicos duradouros. Infelizmente, a visão de Freud, de que um trauma na primeira infância pode influenciar a psicopatologia adulta, transformou-se na convicção de que toda e qualquer experiência desafiadora nos prepara para o sofá da psicoterapia. Nossos esforços para poupar os filhos de experiências psicológicas adversas acontecem não apenas em casa, mas também na escola. Nos Estados Unidos, as crianças de escola primária recebem algo equivalente ao prêmio Estrela da Semana, não por uma conquista em especial. A cada semana, um aluno recebe a estrela, em ordem alfabética. Toda criança aprende a ficar atenta aos valentões, para não se tornarem espectadores em vez de defensores. Na universidade, o corpo docente e os estudantes conversam sobre gatilhos e espaços seguros. O fato da parentalidade e da educação terem conhecimento da psicologia do desenvolvimento é uma evolução positiva. Deveríamos reconhecer o valor de cada pessoa, independentemente do seu desempenho, parar com a brutalidade física e emocional no pátio escolar e em todos os outros lugares, e criar espaços seguros para pensar, aprender e discutir. Mas temo que tenhamos higienizado demais e patologizado demais a infância, criando nossos filhos no equivalente a uma cela acolchoada, sem possibilidade de se machucarem, mas também sem meios para se preparar para o mundo. Ao proteger nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos, e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estaremos incentivando uma nova era de hedonismo? Em uma de nossas sessões, Kevin compartilhou sua filosofia de vida. Devo admitir que fiquei horrorizada. Faço o que quero, quando quero. Se quero ficar na cama, fico na cama. Se quero jogar videogames, jogo videogames. Se quero cheirar uma carreira de coca, mando uma mensagem para meu fornecedor, ele me entrega, e cheiro uma carreira de coca. Se quero fazer sexo, entro online, descubro alguém, encontro a pessoa e faço sexo. Como isso está funcionando para você, Kevin? Perguntei. Não muito bem. Só por um momento, ele pareceu envergonhado. Nas 3 últimas décadas, vi números crescentes de pacientes como David e Kevin, que parecem ter todas as vantagens na vida, família solidária, educação de qualidade, estabilidade financeira, boa saúde, mas desenvolvem ansiedade debilitante, depressão e sofrimento físico. Não apenas eles não estão funcionando em todo o seu potencial, como mal conseguem sair da cama de manhã. Da mesma maneira, a prática da medicina tem se transformado por conta do nosso esforço em prol de um mundo sem sofrimento. Antes dos anos 1900, os médicos acreditavam que algum grau de dor era saudável. Cirurgiões importantes dos anos 1800 relutavam em adotar anestesia geral durante a cirurgia, por acreditar que a dor acionava a resposta imunológica e cardiovascular, apressando a recuperação. Embora eu não conheça evidência comprovando que a dor, de fato, acelere a recuperação do tecido, existe uma evidência emergente de que tomar opioides durante a cirurgia retarda essa recuperação. O famoso médico do século XVII Thomas Sedayon disse o seguinte a respeito da dor: considero cada esforço totalmente calculado para diminuir a dor e a inflamação extremamente perigoso. Com certeza, um grau moderado de dor e inflamação nas extremidades são os instrumentos a que a natureza recorre para os propósitos mais acertados. Em contraste, espera-se que os médicos de hoje eliminem toda dor para não fracassar em sua função como curandeiros compassivos. Qualquer forma de dor é considerada perigosa, não apenas porque machuca, mas também porque se acredita que incite o cérebro para uma dor futura, deixando uma ferida neurológica que nunca sara. A mudança de paradigma em torno da dor traduziu-se numa prescrição maciça de comprimidos de bem-estar. Atualmente, mais de 1 a cada 4 americanos adultos, e mais de 1 em cada 20 crianças estadunidenses, ingere medicamento psiquiátrico diariamente. O uso de antidepressivos, como paroxetina, fluoxetina e citalopram, está crescendo em países do mundo todo, e os Estados Unidos encabeçam a lista. Mais de 1 a cada 10 americanos, 110 pessoas em 1000, tomam antidepressivos, seguidos pela Islândia, 106 a 1.000, Austrália, 89 a 1.000, Canadá, 86 a 1.000, Dinamarca, 85 a 1.000, Suécia, 79 a 1.000 e Portugal, 78 a 1.000. Entre 25 países, a Coreia vem por último, 13 a 1.000. O uso de antidepressivo cresceu 46% na Alemanha em apenas 4 anos e 20% na Espanha e Portugal durante o mesmo período. Embora dados de outros países asiáticos, incluindo a China, não estejam disponíveis, podemos inferir um uso crescente de antidepressivos ao olhar as tendências de venda. Na China, as vendas de antidepressivos chegaram a 2,61 bilhões de dólares em 2011, 19,5% a mais do que no ano anterior. A prescrição de estimulantes, anfetaminas, metilfenidatos, nos Estados Unidos dobrou entre 2006 e 2016, inclusive em crianças abaixo dos 5 anos. Em 2011, foi prescrito um estimulante a 2/3 das crianças estadunidenses diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção. Prescrições para medicamentos sedativos, como benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, diazepam, também adictivos, estão crescendo, talvez para compensar todos aqueles estimulantes que estamos tomando. Nos Estados Unidos, entre 1996 e 2013, o número de adultos com uso prescrito de benzodiazepínicos aumentou 67%, de 8,1 milhões para 13,5 milhões de pessoas. Em 2012, foram prescritos opioides em número suficiente para cada estadunidense ter um frasco de comprimidos, e as overdoses por opioide mataram mais pessoas nos Estados Unidos do que armas ou acidentes de carro. É de se surpreender, então, que David tenha deduzido que deveria se entorpecer com comprimidos? Além de exemplos extremos de fuga do sofrimento, perdemos a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Constantemente, procuramos nos distrair do momento presente, nos entreter. Como Aldous Huxley disse em Admirável Mundo Novo Revisitado, o desenvolvimento de uma vasta indústria de comunicação de massa dizia respeito, em grande parte, não ao verdadeiro ou ao falso, mas ao irreal, o mais ou menos totalmente irrelevante, falhou em levar em conta o apetite quase infinito do homem por distrações. De maneira semelhante, Neil Postman, autor do clássico da década de 1980 Amusing Yourself Stood F entretendo-se até morrer, escreveu: os americanos já não conversam uns com os outros, eles entretêm uns aos outros. Não trocam ideias, trocam imagens. Não argumentam com propostas, argumentam com boas aparências, celebridades e comerciais. Minha paciente Sophie, uma estudante de Stanford vinda da Coreia do Sul, me procurou em busca de ajuda para depressão e ansiedade.
Entre as várias coisas sobre as quais conversamos, ela contou que passa a maior parte do tempo em que fica acordada ligada em algum tipo de dispositivo, no Instagram, no YouTube, escutando podcasts e playlists. Numa das nossas sessões, sugeri que ela tentasse ir a pé para a aula sem escutar nada, só deixando seus próprios pensamentos virem à tona. Ela me olhou incrédula e temerosa. Por que eu faria isto? Perguntou, de boca aberta. Bom, é uma maneira de se familiarizar com você mesma, arrisquei. De deixar sua experiência se revelar, sem tentar controlá-la ou fugir dela. Toda essa sua distração com dispositivos pode estar contribuindo para a depressão e a ansiedade. É muito exaustivo se evitar o tempo todo. Me pergunto se a experiência de vivenciar a si mesma de maneira diferente pode lhe abrir caminho a novos pensamentos e sensações e ajudá-la a se sentir mais conectada com você mesma, com os outros e com o mundo. Ela pensou nisso por um momento. Mas é tão chato. Disse. É verdade, concordei. Mas a chatice não é só chata. Também pode ser apavorante. Ela nos força a encarar questões maiores de significado e propósito. A chatice também é uma oportunidade para descobertas e invenções. Ela cria o espaço necessário para a formação de um novo pensamento, sem o qual estamos continuamente reagindo a estímulos à nossa volta, não nos permitindo conviver com nossa experiência de vida. Na semana seguinte, Sophie experimentou caminhar para a aula sem estar plugada. No começo foi difícil, ela disse. Mas depois me acostumei e até meio que gostei disso. Comecei a reparar nas árvores. Falta de autocuidado ou doença mental? Voltemos a David que estava, segundo as próprias palavras, tomando anfetamina 24 horas por dia. Depois de se formar na faculdade, em 2005, ele foi morar de novo com os pais. Pensou em cursar direito, prestou o vestibular e até se saiu bem, mas, quando chegou a hora de se inscrever, perdeu a vontade. Ficava a maior parte do tempo sentado no sofá e desenvolvi muita raiva e ressentimento, contra mim mesmo e contra o mundo. Você sentia raiva do quê? Sentia como se tivesse desperdiçado meu tempo na faculdade. Não estudei o que realmente queria estudar. Minha namorada ainda estava estudando, se saindo bem, partindo para um mestrado. Eu estava largado em casa, sem fazer nada. Depois que a namorada de David se formou, ela arrumou um emprego em Palo Alto. Ele foi com ela para lá, e em 2008 eles se casaram. David conseguiu um trabalho em uma startup de tecnologia, onde interagiu com engenheiros jovens, inteligentes, generosos com o tempo de que dispunham. Ele voltou a codificar e aprendeu tudo o que deveria ter estudado na faculdade, mas tinha medo demais para aprender em uma sala cheia de alunos. Foi promovido como desenvolvedor de software, trabalhava 15 horas por dia e corria 50 quilômetros por semana em seu tempo livre. Mas para que tudo isso acontecesse, ele explicou, estava tomando mais anfetamina, não apenas de manhã, mas o dia todo. Acordava e tomava um. Chegava em casa, jantava, tomava mais outro. Os comprimidos tornaram-se meu novo normal. Também tomava enormes quantidades de cafeína. Então, chegava ao fim da noite, quando precisava dormir e pensava, tá, o que faço agora? Aí, voltava para a psiquiatra e a convencia a me receitar Zolpidem. Fingia não saber o que era, mas minha mãe tinha tomado essa droga por muito tempo, e 2 dos meus tios também. Também a convencia a me receitar Lorazepam de forma limitada, para a ansiedade antes das apresentações. De 2008 a 2018, eu estava tomando por dia 30 mg de Adderall, 50 mg de Ambien e de 3 a 6 mg de Ativan. Pensava, tenho ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, preciso disto para funcionar. David atribuía o cansaço e a dispersão a uma doença mental, e não a falta de sono e a estimulação excessiva, lógica que usava para justificar o uso contínuo dos comprimidos. Ao longo dos anos, tenho visto um paradoxo semelhante em muitos dos meus pacientes. Eles usam drogas, prescritas ou não, para compensar uma falta básica de autocuidado, depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando, assim, na necessidade de mais drogas. Desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. Você estava suplementando sua vitamina A, Adderall, Ambien e Ativan, brinquei. Acho que sim, e ele sorriu. Sua esposa ou alguém mais sabia o que estava acontecendo com você? Não, ninguém. Minha esposa não fazia ideia. Às vezes, eu bebia álcool quando ficava sem Zolpidem, ou ficava irritado e gritava com ela quando tomava anfetamina em excesso. Mas fora isso, escondi tudo muito bem. Então, o que aconteceu? Me cansei. Cansei de tomar estimulantes e relaxantes dia e noite. Comecei a pensar em acabar com a minha vida. Pensei que me sentiria melhor, e outras pessoas se sentiriam melhor. Mas minha esposa estava grávida, então sabia que precisava mudar. Contei a ela que precisava de ajuda. Pedi que me levasse ao hospital. Como ela reagiu? Ela me levou ao pronto atendimento e, quando